Por favor, queridos, acompanhem a leitura que farei. Lucas diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este o chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu com júbilo, ou gostoso. E vendo todos, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho eu defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pode sentar, queridos. Deixa eu dar uma aquecida na garganta. O Senhor, ele é varão de guerra, Jeová é o seu nome. O Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. E vai ligando, vai ficando ligadinho no trono do Pai. Vai ligando, vai ficando ligadinho no trono do Pai. Ele é valente na batalha. Batalha travada é nessa terra. 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 Fica ligado que ele vai te tocar. Fica ligado que ele vai lá no seu lar. É o anjo do movimento que chegou e quer te abençoar. Ele está aqui, ele é Jeová. É o anjo que dá vitória, que chegou e quer te abençoar. Ele quer te dar água, ele quer te dar água, ele quer te dar água. Ele quer dar água pra você beber. Ele quer te dar água. Ele quer te dar água. Ele quer te dar água. Ele quer água pra você beber. A batalha vai começar. A batalha vai começar. Isso é terra de conquista, e o mais valente conosco está. A batalha vai começar, a batalha vai começar. Isso é terra de conquista, e o mais valente conosco está. Oi, Jesus, cadê? Oh,
sua boca agora e glorifica a Deus. Essa é a noite da tua vitória, vem chegando agora. Se você orou, abra sua boca agora e glorifica a Deus. A batalha vai começar. Essa é terra de conquista e o mais valente conosco está. A batalha vai começar. Isso é terra de conquista e o mais valente conosco está. Aleluia! Oh glória! Louvado seja Deus! Oh, Senhor da glória. Jesus é bom porque o tempo é agora. Queridos, o evangelista Lucas, ele faz uma colocação e que lhe é peculiar. Só no evangelho de Lucas que tem. E ele começa dizendo que Jesus, ele está indo em direção a Jericó. Vai entrar em Jericó. Ele deixa claro que os últimos dias de Jesus na terra. São os dias derradeiros. Jesus entra por Jericó, está indo, presbítero Cleito, em direção a Jerusalém, onde ele vai adorar, onde Jerusalém está comemorando uma festividade, mais uma vez comemorando a Páscoa. E o povo está indo em direção a Jerusalém com Jesus. E acompanhando esses dias derradeiros, Lucas diz que Jesus está vindo da Judéia. E tem alguns pontos que Lucas, ele observa nessa passagem de Jesus por aquele lugar. Lucas diz que muita gente passava por ali. Muita gente estava naquele lugar. Muita gente tinha o mesmo propósito de ir a Jerusalém adorar. Mas que necessitava passar primeiro por Jericó, porque era caminho. Embora não fosse Jericó uma cidade de grande destaque, mas ela era populosa. Tinha, naqueles dias, diz Lucas, que havia ali um homem. Lucas destaca, talvez para chamar minha e a sua atenção, que havia em Jericó um homem. Talvez se, naquela época, por ser Jericó uma cidade não populosa, mas que nesse período recebia um contingente maior, diz também alguns que comentam a respeito da história de Jericó, relata que Jericó era uma cidade separada para receber ali alguns sacerdotes que iam para aquela cidade para exercer o ministério. E que aquela cidade também tinha como destaque a alfândega, que ali estava também centralizada, a alfândega que era a base das coletas dos publicanos. E ali também muitos dos publicanos iam
por que não dizer, né? Prestar conta. Levar o que arrecadara de impostos para aquela central, para que aquela central dirigisse o que havia recolhido os cofres de Roma. Alguns comentaristas também afirmam que naquele lugar muitas religiões se encontravam, especialmente naqueles tempos. Ali estava uma boa gama, presbítero José Irineu, de fariseus e de saduceus, que não, vamos dizer assim, que não se aceitava devido a divergências doutrinárias, mas naquela época, naquele período, também passava por ali. Mas Lucas diz que Jesus ia passando naquele lugar. E que havia ali um homem. Abrindo parênteses, talvez se chegassem para os moradores daquele lugar, e Lucas fizesse essa afirmação: olha, há um homem em Jericó. Talvez os moradores já imaginassem o seguinte: eu acho que esse homem que o evangelista Lucas está se referindo, talvez seja Abimeleque, um dos sacerdotes proeminentes, mais piedosos da época, que no seu tempo subia 2 ou 3 vezes ao templo para oferecer sacrifício no seu turno. E no tempo que lhe restava, ele ia à sinagoga para ensinar o povo, dar conselhos aos jovens e se envolvia com tudo que era piedoso. Talvez se chegasse para uma outra gama de moradores de Jericó e Lucas falasse que havia um homem em Jericó, talvez eles imaginassem o seguinte: esse homem, com certeza, é o homem que mais seja proeminente, de maneira que fique claro a sua condição financeira. Mas Lucas não está se referindo ao sacerdote. Lucas não está se referindo a quem tem poder aquisitivo. Lucas não está se referindo à autoridade local. Lucas está se referindo a um homem chamado Zaqueu. Quem era Zaqueu? Zaqueu era publicano. Não. Zaqueu era chefe dos publicanos. Presbítero Bécio, a Bíblia não diz, não dá detalhe, mas por inferência a gente pode conjecturar que por Zaqueu ser chefe dos publicanos, ele, na verdade, superou em sagacidade, em linguajar bem chulo, em malandragem, todos aqueles que eram seu colega de profissão. Por isso foi elevado o presbítero Cleito a um patamar acima. Ele era chefe, porque ele ensinava a sagacidade de cobrar imposto. Quem era o publicano? Era aquele povo que cobrava do povo de Israel os impostos para levar para o cofre de Roma. E pior ainda, o publicano, ou os chefes do publicano, era israelita. Então, a profissão deles era vista de uma maneira ruim, com uma ótica ruim, porque eles eram tidos como traidor. Eles eram tidos como injusto, porque Roma os alistou, os contratou para ser funcionário público, para poder extorquir do povo e levar para o cofre. Parece até que a gente está nos dias de hoje. Jesus da glória, tem misericórdia de mim. Parece que o chefe do publicano é o Senado, é a Câmara dos Deputados, que só faz lei que
beneficia eles e o governo, mas só tira da gente, só mexe no salário do povo. Mas eles estão repreendidos em nome de Jesus, porque há na nossa vida um provedor, ao qual não entra em crise, ao qual não se curva ao governo local. Mas o texto diz, aleluia, que Zaqueu, nasce no coração de Zaqueu o desejo de conhecer e ver quem era Jesus. A Bíblia não diz por que esse desejo nasceu, evangelista Daniel. Mas nós podemos conjecturar que Zaqueu ouviu muitas histórias. A gente não pode esquecer que Zaqueu é israelita. É natural da terra. Conhece os mandamentos. Conhece a lei de Moisés. Sabe que o povo traz novidade, burburinho, e creio eu que nessas idas e vindas, cobrando do povo de Israel os impostos que precisava levar para o cofre de Roma, ele ouviu dizer da boca de muitos que existia um que estava operando milagre, que existia um que já tinha curado um coxo de nascença, que existia um que tinha ressuscitado um homem que já estava morto há 4 dias. Ele com certeza ouviu falar que tinha um que foi na casa de um dos seus discípulos, que a sogra estava doente, e só ele entrar e proferir uma frase, a sogra que estava doente se colocou de pé curada e foi servi-los. Ele pode ter ouvido que teve um que chamou um dos seus colegas de profissão, e esse seu colega largou tudo para seguir esse. Então começou a arder no coração do publicano, do chefe do publicano, de um homem de pequena estatura, a vontade de conhecer quem era esse. E que o povo dizia até que era Elias personificado. Quem é? O próprio Senhor Jesus perguntou para os discípulos: o que esse povo diz que eu sou? Uns diz que o Senhor é Elias. Outros falam que o Senhor é João Batista que ressuscitou. Aí o Senhor pergunta para eles: e vocês, o que dizem que eu sou? Aí Pedro pula na frente: tu és o Deus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. O Senhor fala para ele: não foi nem a carne e nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Zaqueu também ouviu. Só que Zaqueu, louvado seja Deus, ele não quer mais formar ideias, Israel, do que falam para ele. Ele não quer viver de história de outrem. Ele não quer viver de milagre dos outros. Ele quer ver, conhecer quem é o autor desses milagres. Aí eu abro parênteses, querido, para despertar a mim e a você. Já escutei até um Sabe por quê, presbítero? Porque hoje, nos nossos dias, tem muita gente vivendo de milagre dos outros. Querendo ver milagre nos outros. Querendo ver outras pessoas ser usadas. Querendo ver o acontecimento do céu, mas não quer viver o acontecimento do céu. Se satisfaz com o que fala a religiosidade. Tem algo novinho por aí, refresquinho do céu. Religiosidade impede nós termos uma verdadeira, melhor dizendo, intimidade com Deus. Eu não posso me deter tanto tempo, até porque o tempo não deixa.
Mas por causa de toda essa conjectura que nós imaginamos ter passado pela cabeça de Zaqueu, pelo coração de Zaqueu, levou Zaqueu a estar curioso e desejoso de ver quem é Jesus. Estar com Jesus. E diz Lucas que Jesus está passando aonde? Por Jericó. Aí nós podemos fazer um paralelo. Zaqueu simboliza nós. Jesus está passando. Jesus está passando hoje, querendo fazer hoje, como foi lido. O tempo pode ser hoje, e nós só estamos vivendo de testemunho dos outros. Jesus está passando na minha e na sua vida, e nós não estamos tomando atitude nenhuma para viver e conviver não só com a pessoa de Jesus, mas com tudo que Jesus pode operar na nossa vida. Jesus está passando e minha vida está ficando para trás. A minha espiritualidade está ficando para trás. Os princípios que eu aprendi lá no início estão ficando para trás, mas Jesus está passando. Jesus está passando. Jesus está passando. E eu estou adormecido. E eu estou com o coração endurecido. E eu estou vivendo de mágoa, de tristeza, de picuinhas e de fofocas que me atingiram. Mas Jesus está passando. O evangelista está dizendo que Lucas está passando. E eu quero refrescar a sua memória que antes de Jesus entrar em Jericó, tinha um que estava, quando soube que o povo vinha, e Jesus vinha, ele tomou uma atitude, jogou a tigela de moeda para o alto, arrancou a capa e gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem não deixa Jesus passar, aproveita. Quem não deixa Jesus passar, é abençoado. E Jesus está passando. Nós precisamos aprender a oportunidade, porque Jesus está passando. Jesus está passando, está ao alcance da minha voz, está ao alcance do meu clamor, está ao alcance para suprir a minha necessidade. Só que Jesus não está preocupado com necessidade física, muito menos material. A nossa necessidade precisa estar interligada com aquilo que vem do céu. Jesus está passando. Jesus está passando. E diz o texto, eu tenho que correr. Esse relógio se converte de jeito nenhum. Diz o texto que Zaqueu vê o povo vindo e sabe que Jesus está no meio. Mas por causa da sua pequena estatura, ele não consegue ver quem é Jesus. Aí a gente pode imaginar, presbítero Irineu, no caminho, Zaqueu procurando condições de ver Jesus. Ficando na ponta do pé, mas ele é pequeno. É, Cleito? Oh, glória. Jesus é bom. Correndo para subir em algum tipo de pedra, em degrau. Agora eu vejo. Mas não consegui nem ver o manto. Hã? Mas uma coisa Zaqueu nos ensina. Zaqueu não para. Zaqueu não desiste. Sabe por quê? Porque Jesus está passando. Zaqueu não quer perder a oportunidade, nem muito menos ficar para trás, pastor Vanderlei. Aí Zaqueu vem para o sábado de sacrifício. Aí Zaqueu vem para a consagração. Aí Zaqueu vem para o culto de doutrina. Aí Zaqueu vem para o culto de cura e libertação. Porque Jesus está passando.
Jesus está passando. Oh, glória. Aí eu não vou aproveitar a oportunidade porque eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar. Eu preciso botar comida na mesa. Eu preciso ganhar umas horas extras. Eu preciso juntar um dinheiro para comprar o carro. Eu preciso juntar o dinheiro para viajar. Eu preciso juntar um dinheiro para tirar minhas férias. Mas Jesus está passando. Jesus está passando. Zaqueu está matutando, desculpa o linguajar lá da terrinha, uma forma de vencer a dificuldade para ver Jesus. Ele tenta. Aí eu vou correndo para a primeira dificuldade. A primeira dificuldade que está impedindo Zaqueu de ver Jesus é a multidão. Ai, Jesus da glória. Hoje à tarde, parecia, eu até olhei do lado para ver se estava furado. Porque a multidão que impedia Jesus de ter um encontro, impedia Zaqueu de ter um encontro com Jesus e de ver Jesus, era a multidão dos religiosos. Era a multidão que cercava Jesus, que dizia adorar Jesus, que dizia estar com Jesus. Alguns ali até falaram, contigo eu vou até a morte. Mas já ia chegar a hora que eles iam largar Jesus sozinho e iam meter o pé. Mas ele serve, sabe para quê? Para impedir quem quer realmente estar com Jesus. Ali naquela multidão, Ana, tinha até gente infiltrado dos príncipes da sinagoga, dos sacerdotes, para ver aonde Jesus estava indo, para que quando chegasse a hora, preparasse o bote. Mas servia para impedir que o verdadeiro cristão, que quer ter um verdadeiro encontro com Jesus, pudesse chegar até Jesus. Pastor Sérgio, quem são esses hoje? Somos nós. Somos nós que colocamos impedimento para aqueles que querem chegar até Jesus. Pastor, como que a gente faz isso? Jesus da glória. Quando a gente não vive uma vida regrada debaixo dos princípios de Deus. Quando a gente coloca a nossa vontade na frente da vontade de Deus. Quando nós declaramos ser e não cumprimos. Fazemos igual a fariseu, colocamos lei para os outros, mas lei que a gente não consegue colocar nem um dedo. Por isso Jesus chamou eles de sepulcro caiados. Por quê? Porque colocam dificuldade para as pessoas chegar até Jesus. Olha, fulano, sabe de nada, inocente. Ele é bom dentro da igreja, lá fora ele não pode ver um rabo de saia. Ele é bom quando está no púlpito. Quando está fora, passa e não fala com ninguém. Quem? Fulano? Eu não sei você, mas eu não vou com a cara dele. Está impedindo, com as suas atitudes, com as suas frases que denegrinem a imagem de quem você não conhece, de impedir que tenham um verdadeiro encontro com Jesus. Porque Jesus veio para me tratar e te tratar. Nem eu, nem você, nós não somos perfeitos. Por isso, o único que tem direito de julgar é Deus. E hoje estávamos falando lá
na classe dos jovens, até falei com o presbítero Beto, era uma lição que eu gostaria de ter concluído. A unidade e a nova vida em Cristo. E nós precisamos suportar uns aos outros em amor. Não é porque fulano merece ou cicrano comprou para merecer, não. É porque é decretado pelo céu. Jesus esvaziou-se da sua glória, se fez carne e habitou entre nós, para que isso acontecesse. Jesus deu exemplo aos seus discípulos, se eu não me engano, uma das últimas ceias, quando Jesus despe da sua roupa, coloca uma toalha no ombro, se enrola com outra e pega uma bacia d'água, e diz que vai lavar os pés dos discípulos. Aí Pedro fala para ele: Senhor, não, de jeito nenhum. Por quê? Porque tinha um servo que era o mais baixo da casa para fazer esse tipo de trabalho. Receber quem vinha de fora, lavar os pés, para que esse ficasse mais confortável e ao mesmo tempo pudesse adentrar a casa de quem quer que seja. Mas Jesus se mostrou mais humilde, mais simples, para poder dar exemplo para eles e para nós, que nós precisamos cuidar um dos outros. Não tem ninguém melhor que ninguém. Mas essa turma que segue Jesus, que aperta Jesus, impede quem quer chegar até Jesus. E Zaqueu estava com essa dificuldade. Então, o primeiro impedimento de Zaqueu, diácono Paulo, é a multidão de religiosos que diz que bate no peito, fala que faz o que quer. Não, tem princípio do céu, para mim e para você. Então, aproveita que Jesus está passando e está na hora de se consertar. Aproveita que Jesus ainda está aí para pedir perdão. Aproveita! Aí o texto diz que Jesus está passando, a turba está seguindo, e Zaqueu está desesperado que ele quer ver. É a oportunidade, ele não sabe. E graças a Deus que ele aproveitou a oportunidade. Que dali Jesus subiria a Jerusalém, seria traído, seria preso, e ali ia ao Gólgota e Zé finir. Aí diz o texto que Zaqueu corre e vê uma parra brava. Alguns colocam, evangelista Daniel, que essa parra brava era uma árvore sicômoro, e que o caule dela era cheio de espinho. É igual para o Brasil? Ainda bem que não era aqui, era lá. Mas uma coisa a gente precisa destacar. Detalhes que o Espírito Santo nos faz perceber. Quem quer ter um verdadeiro encontro com Jesus, vence qualquer tipo de obstáculo. Quem tem necessidade, não escolhe o que come, come o que se dá. E o texto diz que ele subiu. Falou: é por lá que essa galera vai passar. E é lá que eu vou aproveitar a minha oportunidade. E correndo, o texto diz que Zaqueu sobe. E quando Jesus chega embaixo da árvore, do sicômoro, da parra brava, Jesus olha para cima e fala com Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Queridos, entenda uma coisa, eu não vou poder terminar tudo. Mas esse ponto eu não posso levar para casa. Com uma atitude de fé, Zaqueu matou 2 coelhos com uma cajadada só. Venceu
a multidão que o impedia e a sua pequena estatura. E como prêmio do céu, Jesus declara o nome dele. Quem não conhecia Jesus, quem não conhecia Zaqueu naquele tempo, passou a conhecer. Quem não tinha ideia quem era Zaqueu, passou a ter. Quem não tinha visto Zaqueu, passou a ver. Por quê? Porque o Senhor Jesus declarou, evidenciou, anunciou o nome dele. Querido, quando nós fazemos a coisa certa, tomamos a atitude certa, pode juntar o inferno e toda a torcida do Flamengo contra, porque Jesus declarou o seu nome. Muitos pagam para ter o nome deles em outdoor. Eu não sei se é verdade, mas muitos pagam para pregar no Congresso dos Gideões, para ter o seu nome evidenciado. Muitas empresas multinacionais pagam milhões para ter os seus nomes escritos na camisa dos times e suas placas nos campos de futebol. Muitos brigam porque quer ter o seu nome anunciado em pedras fundamentais, em placas de igreja. Mas quando o céu declara o teu nome, oh glória! Quando o céu diz que é você, ele vai pegar, mesmo que esteja lá no Morro da Mangueira. Ele vai pegar, mesmo que esteja lá no Morro da Formiga. Ele vai pegar, mesmo que esteja lá atrás do pagode, com a cara cheia de cachaça, com o nariz cheio de pó. Mas ele declarou o nome, e o inferno não pode impedir. Foi ele que disse. E ele deixa bem claro que não foi nós que o escolhemos, mas ele escolheu a voz e os nomeou. Oh, glória. E ó, ainda ecoa a frase de Jesus para Zaqueu. Zaqueu, desce depressa. Jesus está com pressa. Ó, corre. Tinha mais, mas o tempo não dá. Mas aprove o Senhor, nós íamos até aqui. Mas eu quero te dizer uma coisa. Serve para mim e para você. Jesus ainda está passando. Jesus ainda está passando. A igreja ainda se encontra aqui. O Espírito Santo ainda está presente. E ele ainda está agindo. E hoje foi a noite que ele preparou para mim e para você tomar uma decisão com ele. Eu não vou enrolar, até porque não posso, porque não tenho tempo. Mas eu vou fazer o que o Espírito Santo colocou no meu coração hoje à tarde. Se você quer, precisa, necessita ter encontro com Jesus, a hora é agora. Porque ele parou para te atender. Ele parou para rever a sua causa. Ele parou para ver de novo o seu processo. E posso te dizer uma coisa?
ele está atuando como advogado.